3h29, este é o Hora da Família, prosseguindo ao vivo, e nós vamos agora falar sobre otimismo cristão. O padre vai esclarecer dúvidas. Olha quem está aqui. Padre, que alegria tê-lo aqui, Padre Luiz Cláudio Braga, da paróquia Santo Antônio, aqui da Barra Funda, da Barra Funda, isso. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Lúcio, Deus abençoe também todos os telespectadores da Rede Vida, né? Amém. Barra Funda, aqui pertinho de nós. Do lado, né, vizinho? Vizinho nosso. Aliás, Padre, hoje a gente quer tocar em temas que muitas vezes as pessoas, através de crises existenciais, também se fazem. Nós sabemos que o sofrimento faz parte do nosso mundo. A gente vê, por exemplo, pessoas assassinadas, sequestros, brigas. Enfim, Padre, a pergunta que não somente eu, mas eu acredito que muita gente faz, e eu também sou diretor espiritual, eu ouço isso muito, então eu queria que o Senhor deixasse uma palavra amiga. Como entender que Deus permite o sofrimento no mundo, Padre? Então, aí a gente tem que trabalhar primeiro a nossa relação com Deus. Sim. Né? O mal existe no mundo desde sempre, e não é pela vontade de Deus, mas pela desobediência do homem. Né? Se a gente falar no livro de Gênesis, Deus diz, olha, para você ser feliz, vá por esse caminho. Para você ser feliz, não experimente esse fruto. Não desobedeça o meu conselho, né? Mas pela curiosidade, né? E pelo desejo, né, incutido ali de experimentar, o homem desobedece, ele rompe com essa aliança com Deus. Então, na verdade, o mal entra no mundo não porque Deus permite, mas porque o homem faz uma escolha. Se você for também ver lá no livro do Gênesis, vocês vão ver que Deus diz quando cria o homem, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos dotados de duas características de Deus, inteligência e vontade livre. A inteligência deve sempre me fazer levar a fazer o bem. Ótimo. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, então, naturalmente, eu deveria amar. Então, o amor é algo inato no homem. Né? Existe e habita em nós. Então nós sempre temos uma escolha. E é, na verdade, nessa escolha que o inimigo se agarra. Nesse pequeno viés, nesse pequeno detalhezinho entre você escolher fazer o bem e fazer o mal. Ele fica ali te tentando a fazer o mal. A fazer uma escolha que, na verdade, aparentemente é a mais fácil, mas que depois você vai acabar tomando um fruto amargo. Então, o mal da humanidade, a indiferença, né, a fome. O que é a fome senão a desigualdade implantada na sociedade, né, onde muitos não têm nada e poucos têm tudo. Então, essa desigualdade gera também outro mal, que é a violência. Porque aí eu acabo tentando tirar de você, que eu acho injusto você ter tanto, e eu não ter nada, eu acabo tirando de você aquilo que eu também gostaria de ter. Então, uma coisa que gera outra. Na verdade, tudo começa por mim. Né? Eu preciso ter uma boa relação com Deus, né? Sabendo que se Deus é amor e eu sou a imagem e semelhança dele, então eu também fui feito no amor e para amar. Agora, Padre, é um desafio cotidiano a gente manter o otimismo e manter a nossa fé preservada diante dos desafios. Porque Jesus nunca falou que seria fácil, né? Como é que o padre mantém o otimismo no dia a dia? Olha, eu me agarro muito numa passagem bíblica que Jesus diz assim, duas passagens bíblicas, uma até recentemente na liturgia diária, a gente acabou ouvindo durante a semana. Ele diz, olha, no mundo tereis muitas tribulações, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Então, é aquela confiança naquele abandono em Cristo, abandono em Deus, sabendo que Ele acompanha os nossos passos, que Ele está no nosso lado. Né? Que muitas vezes, a adversidade da vida não pode ser maior do que a fé que eu possuo nele. Né? E uma outra passagem que Ele diz que, olha, eu vos enviarei como ovelhas em meio a lobos. Então Jesus sabia o que estava dizendo, porque a sociedade que ele vivia não era muito diferente da nossa. Com certeza. Né, Diácono? Se nós lembrarmos um pouco também ali a história da igreja, lá nos primeiros séculos, e principalmente no período em que eram martirizados os seguidores de Jesus Cristo, né? A gente vai ver que eles eram jogados em meio a leões, eram decapitados, as mulheres tinham um seio decepado. Então, eram verdadeiras aberrações que, colocadas no dia de hoje, assustam a gente. Então, quer dizer, se a gente olhar para trás, lá era muito pior. Os mártires da Santa Igreja, da Santa Igreja, exatamente. Muito bem. Padre, nós vamos falar também ainda sobre como superar perdas, que é um assunto que é delicado, mas tem muita gente que precisa de uma palavra amiga. A gente já volta a conversar, Padre. Agora nós estamos continuando com o Padre Luiz Cláudio Braga, Paróquia Santo Antônio, aqui em São Paulo, na Barra Funda. E, Padre, uma das dúvidas que eu ouço muito e eu gostaria que o senhor deixasse a sua palavra de conforto, de amizade.
Muitas vezes a pessoa chega e fala, eu participo das missas, eu me confesso, eu recebo sacramentos, mas o meu marido ou então o meu parente, Deus resolveu levá-lo embora. Por que que Deus fez essa maldade? Já ouvi assim, exatamente assim. Por que Deus fez essa maldade comigo? E é claro que isso machuca também o nosso coração, mas qual é a palavra que o padre deixa para esses corações feridos? Sabe, Lúcio, ninguém gosta de perder. Né? Desde pequeno nós somos educados a vencer, né? As brincadeiras de infância, todo mundo quer ser o primeiro lugar. É verdade. Ninguém quer ser o bandido, todo mundo quer ser o ladrão. Então, vencer é uma característica muito nossa, a gente não gosta de perder. Perder quem se ama, então, eu costumo dizer que a gente não perde ninguém. Isso vale também para você que está assistindo esse programa, ninguém perde ninguém, porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. Verdade. E para quem tem fé, a gente sabe onde os nossos irmãos se encontram, né? Eles se encontram na Pátria Celeste. É claro que a ausência física, essa com o tempo e somente o tempo, pode ajudar cada pessoa a superar, porque aquela pessoa que existia, ela ocupava um espaço na minha vida e no meu cotidiano, e ela deixa esse vazio que precisa ser preenchido com ou outras atividades, ou com outros amores, como por exemplo, eu recentemente, há um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, o meu pai foi embora, né? E a minha mãe hoje sente um vazio dentro da casa, porque os filhos já estão criados, os netos idem, então vivia ela e o marido dentro de casa. Olha então hoje, e como ela, tantas outras mulheres que agora estão assistindo, outros esposos, outras mães que os filhos já não estão ali. Então, na verdade, o que a gente tem que ter não é essa concepção maldosa de Deus. Porque como no início eu lembrava que Deus é amor, como é que alguém que ama maltrata? Exatamente. Eu costumo dizer, como é que alguém que ama derruba um avião e mata 200 pessoas e deixa outras centenas tristes? Então, essa concepção de Deus é uma concepção confusa, né? Deus é bom, né? Se a vida maltrata, Deus cuida. É claro que a gente tem que ter aquela consciência de que ninguém veio para semente. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e um dia vamos embora. E aquele que um dia nos chamou à vida nos leva de volta. Mas tem aqueles casos de pessoas, mas e o meu filho que estava andando de moto, sofreu um acidente e veio a falecer? E minha filha que teve uma doença rara, eu lutei para salvar a vida dela e ela acabou indo embora, né? São coisas da vida. Deus não acorda de manhã, viu, gente? Eu acho que isso é importante a gente colocar também. Que Deus não acorda de manhã e fala, eu acho que o diácono Lúcio, eu vou dar um câncer para ele, para testar a capacidade de fé dele. Não, Lúcio, você desenvolveu a doença. E ele vai te dar a capacidade de fé para você lutar pela sua vida. Então, essa é a concepção boa de Deus. Que bacana. E realmente a gente nota que o padre fala, os olhos dele estão marejados. O padre falou agora de um caso que ele passou na família, foi a perda então do pai. Exatamente. O senhor fala com emoção. Sim, e porque eu sei onde meu pai está. Eu sei onde meu pai está. Nenhum homem no mundo vai ocupar o lugar dele. Né? No meu coração, tem muitos senhores agora que devem estar assistindo e falar, olha, o padre da minha paróquia, né? Que falam, quando ele vier a falecer, muitos disseram, agora eu vou ser um pai para você. Eu falei, que bom que eu vou ter a sua companhia. Mas assim, essa presença física desse homem chamado Alberto Braga, ele vai permanecer comigo para o resto da vida. Mas não mais aqui, mas na esperança de um dia a gente viver na eternidade. Padre, aconteceu aconteceu a mesma coisa comigo quando eu perdi a minha avó. Foi ela quem me criou. Padre, o que eu recebi de recado, eu também me emociono, de pessoas dizendo, Lúcio, eu não sou sua avó, mas é como se eu fosse agora. Você é um neto para mim. Pessoas que de toda parte do Brasil que mandam mensagem, que se comunicam, enfim, o carinho das pessoas. E eu tenho certeza que esse carinho é Deus que manda. Sim, é o abraço de Deus. É o abraço de Deus. Sorte daqueles que percebem isso como você percebeu. O abraço de Deus, o beijo de Deus, a palavra de Deus que chega para cada um de nós como um alento. Né? Então, em vez de a gente ficar tentando procurar Deus onde Ele não está, que a gente possa achá-lo e encontrá-lo através desses sentimentos que chegam até nós e nos confortam absurdamente. É verdade. Agora, padre, e a falta de fé no mundo de hoje? Porque também é um problema. A gente sabe de muitas pessoas que professavam a fé, iam regularmente e, de repente, param.
acham que... A gente vê, por exemplo, igrejas na Europa que estão vazias, transformadas em museus. E na Europa, poxa vida, durante tantos séculos, Sim. não queremos que aconteça algo parecido com o Brasil. Padre, como lidar com a perda da fé no mundo de hoje? Então, Lúcio, legal você tocar nisso. E às vezes as pessoas pensam que é responsabilidade de Deus. É culpa de Deus a falta de fé? Não é culpa de Deus a falta de fé. A culpa é nossa. Absolutamente nossa. Olha, nós somos, acredito que a gente esteja pareando aí um pouco a idade, apesar de você ser bem jovem, né? 21, vamos ficar nos 21. Os 21 aí em dobro, né? Mas... Dobro, né? Brincadeira, fala, Padre. Mas nós somos já uma terceira geração que não está sabendo educar os filhos na fé. Sim, sim. Então, eu já tive meus avós, eu tive meus pais e, no caso, aqueles que não têm fé, já tiveram pais que não souberam caminhar na fé. Você que está ouvindo, né? Às vezes a sua angústia é essa. O seu filho, o seu neto não vai à missa, não vai à igreja, não reza. Mas eu digo mais, Lúcio, mais do que a igreja, reza antes das refeições. Exato. Qual de vocês reza antes das refeições? Agradece a Deus. Ensina as crianças a dizer obrigado, Senhor, pelo meu alimento. Exato. Por mais simples que seja, é o alimento que está na minha mesa e eu sei que muitas crianças hoje não têm o que comer. É verdade. Quantas crianças, olha, meu pai, quando ele conheceu a minha mãe, ele não frequentava a igreja, ele não era um católico assíduo, ele passou a ser por conta da esposa, que o levou a professar a fé, a renovar a fé dele. Mas meu pai, poucas orações ele sabia, mas a única que ele sabia, ele fazia comigo e com meu irmão. Ele dizia assim, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus e o Espírito Santo. Então, essa é uma oração que eu guardo com muita ternura desde criança. Então, quer dizer, um homem que não sabia muito, mas o que ele sabia, ele passava. Assim como minha mãe, acordava de manhã no domingo, até a gente fazer 12, 13 anos, que tinha as próprias vontades, minha mãe virava e falava, vocês vão à missa comigo? Mas mamãe, cedo desse jeito, é a hora que a mãe pode ir, vamos embora, vamos todo mundo comigo. E ia todo mundo para a missa, entendeu? Então, eu acho que às vezes falta hoje, para poder fortalecer a fé, eu acho que é um presente que cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó dá para o seu neto. Talvez você não veja agora, mas no futuro o seu neto, o seu filho vai te agradecer por tudo que você está fazendo agora. Planta agora, porque a fé dele tem que ser alimentada em casa, que é a primeira igreja, que é a igreja doméstica chamada a gente construir. Muito bem, Padre. A gente vai continuar falando com o Padre. O Hora da Família prossegue e nós vamos perguntar mais ao Padre. Está muito gostoso esse bate-papo. Nós vamos a um breve intervalo. Continua aqui na Rede Vida porque a gente volta daqui a pouquinho.